Olá, eu sou Maria Eulália Araújo, sou uma das fundadoras do Comida de Boteco. A gente vai bater um papo delicioso aqui nesse podcast que faz diferença, que é saboroso demais. Convido a todos vocês aí para escutar essa conversa de boteco e saborear com a gente aqui histórias divertidas, engraçadas e surpresas. E ano que vem a gente faz 25 anos, então tem uma história aí, um chão repleto de estrelas. Convido todos vocês aí para estar aqui com a gente no Tomei Gosto. Hello, meu povo, hello, minha pova. Mais um episódio do nosso queridíssimo podcast das Minas Gerais para o mundo. E hoje temos aqui um fenômeno que é de Minas Gerais para o mundo. O boteco é democrático, o boteco tem no Brasil inteiro. O boteco é uma expressão popular, mas o festival Comida de Boteco começou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá fazendo jubileu, deve ser 25 anos, deve ser jubileu. Bodas de prata. Bodas de prata, tá fazendo bodas de prata, Comida de Boteco. Então hoje eu vou ter a honra de receber a Eulália do Comida de Boteco aqui. Não é a primeira vez que eu falo com ela, a primeira vez foi em 2000 e pouquinho, porque somos muito jovens. Mas vai ser um papo muito interessante. Você que é frequentador do Comida de Boteco, em qualquer cidade do Brasil onde ele ocorra, fica ligado, informações importantes. Você que é curioso sobre Comida de Boteco, como é que ele nasceu, como é que ele começou. E esse nome tem que ser Boteco com U? O que é isso? Vamos descobrir com a Eulália aqui? Vem comigo, dá o like no episódio se você está no YouTube, faz o download se você está nas plataformas de áudio. Também dá um like no nosso canal e estamos merecendo. Vota na gente para o melhor podcast do Brasil. Quem sabe a gente não ganha, hein? Igual Comida de Boteco, de Minas Gerais para o mundo. E vem comigo que vai ser bom demais. Eulália, cerveja, café ou vinho? Bom, a hora vai um cafezinho, mas as 3 bebidas são extremamente bem-vindas. Pois é, rapaz, o café tem a sua hora. Nós vamos falar de cerveja, porque cerveja é do boteco. Mas deixa eu te perguntar de vinho, porque você não deve falar de vinho nunca, né? Falar não, eu bebo. Você bebe? Bastante. Qual que você todo gosta? Dia. Eu gosto de vários, na verdade, né? Mas esse eu gosto muito dos portugueses, ali da região do Alentejo. Adoro um vinho da Borgonha, muito. Alguns italianos, eu tinha um certo preconceito com vinho italiano, até aprender a beber vinho italiano, né? Então tem uma turminha aí de italianos também que eu gosto muito. E vinho acho que hoje é a minha segunda bebida preferida, a primeira cerveja. É porque eu imagino que você é uma pessoa do Comida de Boteco. Então a cerveja no seu dia a dia, ela há de ser mais presente. Então o vinho deve ser uma fuga, não? Acho que é fuga, não, é complemento. Acho que é complemento, porque a cerveja, sem dúvida, ela tá, né? Eu tô no boteco, a cerveja tá ali o tempo inteiro. É uma bebida que eu adoro também, né? Então, assim, em termos de sabor, eu sou uma apreciadora de cerveja, gosto muito de cerveja. Mas o vinho, ele tem, assim, o vinho me relaxa mais, o vinho é uma bebida lenta. E assim, vamos dizer que assim, quando eu bebo vinho, eu tô plugada numa coisa mais de relaxamento. A cerveja, embora também ela seja relaxante e tudo mais, ela tá sempre me remetendo a uma coisa mais de entusiasmo, né? Assim, de um oba-oba, é o boteco, é a alegria, é compartilhar ali aquela coisa mais vibrante. Não que a gente também não tenha cervejas incríveis para saborear em outros momentos, mas eu acho que fica muito essa diferença, assim. O vinho mais para dar aquela relaxada, às vezes até uma coisa que eu adoro fazer, com café também, mas com vinho principalmente, ler, eu gosto muito de ler tomando um vinhozinho ali, assim, numa tarde de sábado, para mim é um dos programas, assim, número 1 da minha lista de prazeres. E eu fiquei tão empolgado que eu esqueci de falar do nosso patrocinador, o podcast Tomei Gosto, é um oferecimento de cachaça seleta de Salinas, Minas Gerais, para apreciadores de todo mundo. Use o código Tomei Gosto para 10% de desconto em todo o site da Seleta, lojaseleta.com.br. A cachaça é um produto alcoólico, portanto, destinado a adultos. Beba com moderação. Tem um amigo meu que é médico, uma vez eu estava lendo um livro perto dele, e era um livro grosso assim, que não é técnico, então ele achou estranhíssimo. Ele falou assim, esse livro só é legal, mas quando eu leio um livro desse, dói meu nariz assim, porque eu durmo. E ele cai, você tem isso também do vinho, o vinho e o livro, ele já dá um soninho. Olha, eu vou te falar o seguinte, eu gosto tanto de ler,
Que às vezes dá um soninho, não tem jeito, é inevitável, né? Mas o vinho me ajuda até a engrenar bem num livro mais potente, digamos assim. Eu caminho bem, depende muito do cansaço. Tem dia que vai ter jeito, não. É 3 páginas, uma taça e um tombo. Mas dá pra julgar bem aí alguns capítulos aí tomando vinho. Que bom. O meu problema do vinho principal é o calor. Uma vez eu tomei um vinho no Rio de Janeiro, tem assim, perto do Réveillon ali. Olha, estação termoelétrica. Comida de boteco. Quando que nasceu Comida de Boteco? O Comida nasceu em 2000, dentro da Rádio Gerais. A gente começou a concebê-lo em 99, com o Eduardo Maia, que então fazia o programa Momento Gourmet, lá na Rádio Gerais. Eu era diretora artística, não, mentira, eu era diretora comercial da Rádio Gerais. Convidamos Edu no final de 98 para fazer o programa Momento Gourmet. E em meados de 99, a gente sentado numa festa de final de ano da rádio, num bar, ele julgou para mim e para o João Guimarães, dono da rádio, que por que a gente não faz alguma coisa para valorizar esses botecos tradicionais e tal? E o negócio veio. No dia seguinte, a gente sentou na rádio e desenhou o concurso do jeito que ele é hoje. E virou um grande produto promocional da rádio. Para você ter uma ideia, a gente viveu assim, um momento que foi para mim memorável. O terceiro Comida de Boteco, e foi também o último momento dele dentro da rádio, depois o João Vende, enfim, levou a audiência de um ano inteiro para um mês da rádio. E a gente, discutindo lá com a Marplan, Ipsos Marplan, a gente entendeu que era o Comida de Boteco. Então a gente viu que tinha nascido ali uma coisa que estava para além da própria rádio, que poderia inclusive caminhar sozinha. Aí o João vendeu a rádio e a gente acabou abrindo Comida de Boteco Produções no inteirinho ali entre 2003 e 2004. Saudosa assim Rádio Gerais, que tinha o programa Lado Z. Lado Z, não? É Lado Z do Zivan, não? Do Zivan. Do Zivan, Lado Z, do Zivan e Maria querido, Flávia. Eu era estagiário da Maria Flávia, na Olha PUC. só. Gerais é um capítulo à parte, né, na comunicação em Belo Horizonte, que aquela rádio, ela era o Paco Pigali também começou lá, né? Nômade, programa Nômade, da minha época de Rádio Gerais. Marquinhos Correia fazia o Free Time, o Ivan Monteiro fazia o On The Jazz, o cara entende de jazz pra caramba, fazia um programa incrível. E tinha locuções legais, né? Sumiu isso do rádio, né? E era uma coisa muito legal, né? Porque o João, ele tinha uma visão que eu achava muito bacana, que assim, muitas vezes a pessoa que entrava para fazer o programa, ela nunca tinha sido locutora de rádio, ela não era, ela entendia daquele assunto, né? E ia falar sobre aquele assunto. E assim surgiram pessoas que viraram pessoas representativas no rádio, né? E tinha os locutores, o PC, né? PC e tá até hoje no rádio. Há muita gente, Kiko Ferreira, grande diretor artístico. Nossa, a rádio, eu acho que ela foi assim um celeiro de grandes profissionais aí da comunicação e de muito músico, né, gente? Sim. Skank tocava lá antes de chamar Skank, chamava Pouso Alto. O João tinha essa coisa de incentivar muito, né, o MPB, o rock principalmente, mineiro, brasileiro. Então a Gerais, ela é a saudosa Rádio Gerais. Saudosa Rádio Gerais. No mais Gerais. A gente que é do rádio, sente falta. Lara, eu vou fazer um barulho aqui para o meu café, eu vou te pedir só para tomar cuidado com... A gente fala, às vezes bate a mão aqui na mesa. Mas enquanto isso, me explica por que o boteco é com U? Porque nasceu em Belo Horizonte e mineiro fala boteco. Na verdade, a explicação é só essa. A gente hoje conceitualizou melhor o boteco com U, né? Então, para nós do Comida de Boteco, o boteco com U é o boteco com alma. É o boteco que é de dono, é o boteco espontâneo. Espontâneo por quê? Porque ele às vezes nasceu da garagem da casa do cara, que fazia ali uma caça, entendia de cachaça. Cobs é exemplo disso, né? Chiquitaço é outro exemplo. Então o cara faz ali um pé de porco incrível, uma dobradinha incrível, os amigos viram, pô, abre essa porta aí, faz isso aqui virar boteco. Esse boteco espontâneo a gente batiza de boteco com U. E, como até aqui mostrando a minha camiseta, a gente vem promovendo muito esse boteco com o Brasil afora, porque, claro, o boteco ele é uma entidade brasileira, mas o boteco mineiro, ele é diferente.
Né? A gente tem um jeito de ir para o boteco, a gente tem uma relação com o boteco que é muito própria, muito nossa, e por isso que a gente, né, tá na marca, na nossa comunicação, nos nossos releases, e de toda forma que a gente divulga o boteco, a gente divulga sempre boteco com U, para dar esse acento, né, de que é o boteco de dono, de que é o boteco que você vai encontrar o dono ali, e o boteco tem a cara dele, a identidade dele. Pois é, eu até na minha produção aqui para falar contigo, o Christian, que é o nosso produtor de áudio, me mandou uma explicação da palavra boteco, botequim. Que vem de apoteque, farmácia, do Isso, grego. Mas aí a palavra boteco, né? Eu fui explicar ali o boteco com U. Pois é, o que ele me explicou foi o seguinte, eu vou chegar aí. Se ia à botica para comprar remédios, o botequim é uma mistura de botica e de quitanda, justamente para tirar o amargor dos remédios. Exatamente. Exato. E tem também, né, tem uma linha que acredita que começou ali no cais do Porto do Rio de Janeiro, quando os estivadores chegavam e tinha ali alguma, né, tinha as vendinhas que vendiam algumas coisas ali para eles se alimentarem. No início era só café que tinha, mas eles queriam coisas também, né, para dar um trago e petiscar ali, e ali no balcão das mercearias que trabalhavam com coisas ali para estimular ali um pouco da vida difícil ali dos estivadores, nasce esse balcão de mercearia e esse balcão de armazém, né, assim, e aí vira um comércio, né, mais popular no Rio de Janeiro. Então, o centro do Rio de Janeiro começa a aparecer esses tipos de estabelecimentos, esses armazéns mais estruturados, mas com balcão e ali uma boa cachaçinha, né, que já era a guia ali, e um café. Sim. Então, mas a origem da palavra boteco mesmo, não com U, né, o boteco, a gente quando pesquisou, a gente remontou lá a apoteque, que vem do grego e que significa farmácia, que depois vira botica, botiga, e assim vai caminhando. Mas é tão interessante você me falar isso, porque eu tive uma vez no Chico da Cafua, e o Muraí, que é o proprietário, tem uma coleção de cachaças lá, que é uma coisa de louco. Tem um museu da cachaça lá em cima. Até se alguém quiser ajudar o Muraí com a organização, ele está precisando, viu? Faculdades de história, alguém que possa ajudar alguém a organizar um acervo. E aí ele me mostrou umas garrafas muito antigas de cachaça que ele tem lá. E nesse dia eu estava com a turma da cachaça e me foi explicado que as primeiras garrafas de cachaça do Brasil eram garrafas de remédios usados. Porque não existia produção de vidro no Brasil, né? Exatamente, E engraçado, porque essa questão da alquimia, né, vão passar por aí em algum momento, agora que tá vindo essa onda da mixologia, com o pessoal fazendo muito curso, se preparando muito. Mas ela, né, já tá lá de trás, né? Ela já tá lá de trás, assim, ela já é muito comum. Então, como é que certas coisas são cinéticas até hoje, né? Totalmente. É muito difícil a gente ver uma coisa que realmente foi inventada agora, né? Sim. Ela ganha uma roupa diferente, ela ganha um jeito diferente de ser apresentado, mas é difícil a gente ver uma coisa que foi inventada agora. E quando a gente vai estudar, né, a história das coisas, a gente se surpreende, porque uma coisa que a gente acha que foi inventada 15, 20 anos atrás, foi inventada há 500 anos atrás, né? E veio se modificando ali. Sim, eu estava vendo uma entrevista sua e você falou que o boteco era uma extensão de casa. Sim, tá até na nossa missão. Qual que é a missão, então, do Comida de Boteco? Comida de Boteco é transformar vidas através da cozinha de raiz, boteco, extensão de sua casa. Tanto da casa do dono do boteco, quanto da nossa casa, do cliente que está lá. Porque eu estava fazendo um paralelo, o fundador da Starbucks, eu anotei isso aqui, eu preparei essa pauta, gente, olha, vocês estão ouvindo, a gente vendo aqui. Super produzida, né? Se eu super produzir, a questão é que a organização, às vezes a gente falta. O Howard Schultz, fundador do Starbucks, ele falava muito que a cafeteria deveria ser o terceiro espaço. Sim. Ele não é a sua casa, ele não é o seu trabalho, é um espaço intermediário. E quem tem mais de 16 anos no Brasil, hoje, já teve uma reunião em cafeteria, né? É verdade. Não existe uma pessoa que não tem reunião em cafeteria. E essa questão da cafeteria ser o terceiro espaço, que não é casa e não é trabalho. Aí eu tava pensando se o boteco é o espaço 1,5, que ele tá entre a casa e o trabalho ali. Eu tava tentando numerar isso. O boteco, vou voltar numa questão que eu já te fiz, ele é uma fuga para quem tá saindo de casa
e quer desconectar do trabalho, ou que teve um dia duro, ou que, por exemplo, ele quer ter momentos de nostalgia com os amigos, o boteco é uma fuga para quem é consumidor? Olha, eu acho que fuga talvez não seja a palavra mais legal, assim, talvez a indulgência, né? O boteco é onde eu me permito ser o que eu sou, beber o que eu quero, falar o que eu quero, com quem eu quero, do jeito que eu quero, porque é muito democrático, né? Sim. E na realidade o boteco é aquele lugar que, cara, se você separou da namorada, você vai pro boteco pra chorar com seus amigos. Se você apaixonou por outra, você vai pro boteco pra contar que você tá de namorada nova. Se você casou, você vai pro boteco pra comemorar. Se você separou de novo, né, o assunto... você foi promovido, você vai pro boteco. Foi demitido, você vai pro boteco. Então, assim, entre pontos positivos e pontos negativos das coisas que acontecem na nossa vida, o boteco eu acho que é o lugar onde você pode fazer tudo o que você quiser. Né? E por isso eu acho que a gente bate muito nessa coisa que está na nossa missão, que é a extensão da nossa casa, a extensão da casa, porque da casa do dono muitas vezes literalmente é, mas é o lugar onde a gente se sente em casa e às vezes a casa não é tão confortável quanto o boteco, né? Às vezes o boteco, sim, é a fuga da casa também. Né? Não, tem isso também. O Nenel, meu ídolo, fala que tinha uma fase que a mãe dele ligava pro bar do bar de quem que é? Do Antônio? Não sei, que tinha algum bar que ele ia tanto que a mãe dele ligava no telefone fixo do bar. Pra saber se ele tava lá, Pra saber se ele tava bem, pra falar com ele. Não, eu quero falar com você. É isso aí. É isso aí. O Nenel é meio ponto fora da curva nesse sentido. Assim, um beijo, Nenel, seu lindo, eu te amo. Beijo também, Nenel. Querido demais. O Festival Comida de Boteco. Dá pra você fazer Chegou alguém aqui que ligou nesse momento no YouTube ou que tá ouvindo o áudio e não conhece o Comida de Boteco. Uhum. Como é que você explica pra uma pessoa? Eu acho que primeiro eu vou... Enquanto eu morro café rápido. Delícia. Vou dar uma corrigida de boa com você. A gente, por favor. É concurso. Concurso. Não é festival. E por que não? E essa, na verdade, assim, corrigir, entre aspas, é um jeito de explicar. É concurso porque ele elege e ele convida o público a, de fato, participar dessa eleição. Então, assim, o que é o Comida de Boteco? Ele é um concurso que elege o melhor boteco da cidade. E público e jurados vão votar em 4 categorias. Melhor tira-gosto, que vale 70% da votação, melhor atendimento, temperatura da bebida e higiene. Então, essa bebida não é a cerveja mais gelada, é a temperatura da bebida, né? Porque, de repente, você quer o café quente. Você pode até querer o café gelado num drink, mas se for o cafezinho de arrematar a conta, é quente. Então, é a temperatura da bebida. E ele é isso, ele é um concurso. Você vai lá, você vai pedir o tira-gosto que o dono do boteco criou para participar naquela edição e você vai ajudar a eleger o melhor boteco da sua cidade. Num segundo momento, eleitos todos os campeões de 27 circuitos, norte a sul do Brasil, um outro corpo de jurados visita os campeões e assim é eleito, através das mesmas categorias, o melhor boteco do Brasil. Então esse é o Comida de Boteco, um concurso para eleger o melhor boteco. Então quer dizer, você me explicou uma coisa que talvez já tenha me sido explicada muitas vezes, mas como eu sou levemente disléxico, talvez cheiro mais... Esse café tá nojento de cheiroso. Demais. Esse café tá muito cheiroso. Então, quer dizer que depois de todo mundo votar, vai para a mão de uma equipe técnica que ratifica ou são pesos distintos? Não, na verdade isso. Não é depois não. Durante o concurso, cada boteco recebe 3 jurados. Esses jurados, eles não se identificam só na hora de pagar a conta e ir embora que eles falam que eles são jurados. Então, todo boteco vai receber o público, que vai votar ali naquelas categorias e vai pegar a cédula de votação e colocar na urna. E cada um deles vai receber 3 jurados. Esses jurados, eles vão votar nas mesmas categorias que o público vota durante o concurso, só que ele faz a inserção do dado da votação dele numa plataforma direto no Instituto de Pesquisa que vai fazer a contabilização. Então, ele, na verdade, não preenche a cédula e vota ali, não. Ele pode até fazer isso meio fake, assim, para ninguém perceber que ele é jurado. Mas ele vai votar ali num dashboard separado que já é contabilizado. Desses jurados, a gente normalmente tenta distribuir entre cada boteco um jurado que a gente chama de técnico. O que é? Um Nenel seria um jurado técnico, né? Um cara que é do ramo, é do boteco, tá aí entende da coisa, entende gastronomia. Às vezes o técnico é da gastronomia mesmo, é um professor de culinária, um chefe, é alguém historiador da gastronomia, ligado à gastronomia em si.
Outro é o influenciador, ou formador, antes era formador de opinião, né? Agora é influenciador. Que ele pode ser um formador de opinião em determinada área, não necessariamente ele é da mídia, mas ele pode ser, e muitas vezes ele é da mídia, né? E ele é ou influenciador, ou ele é um colunista, ou, enfim, é alguém que está ali, que tem uma conexão grande com comunicação, mas é, antes de tudo, um formador de opinião no seu segmento. E o outro é o botequeiro. Esse jurado existe também, mas quem é esse jurado? Esse jurado, ele vem de onde? Vem, por exemplo, você vira para mim e fala, Eulália, cara, eu tenho um amigo que todo ano ele vai em mais de 50 botecos de comida de boteco. Cara, é louco, o ano inteiro o cara vai para boteco e tal. Esse é um jurado que é botequeiro, ele entra nessa categoria. E esse jurado, geralmente, ele costuma ser dos melhores jurados que tem. E não melhor no sentido de dar só nota alta. Ele é um jurado que avalia de verdade, assim, se aquele tira-gosto é legal, se a comida está bem apresentável, enfim, as categorias todas, ele tem tanta vivência de boteco que é muito natural para ele saber o que é uma cerveja muito gelada, o que é um atendimento bom num boteco, onde que a informalidade do boteco não compromete o atendimento. Esse cara, que é o jurado botequeiro dessa categoria, é um excelente jurado, na maioria das vezes. Então, essas 3 categorias, a gente tenta fazer essa distribuição para que todo boteco receba seus 3 jurados, e sendo cada um deles dessa categoria. E aí é 50-50. 50-50. Então, 50% é peso do jurado, 50% é peso do público. Ah, tá. Na hora final, quando... porque é durante um mês inteiro, né? 31 dias. 31 dias. Que a sua vida deve ser uma maravilha, imagina, esses 31 dias. A gente viaja... Eu vou te dizer que os 31 dias do comida é até o momento, assim, tá tudo certo. Porque o que vem antes, os 2, 3 meses que antecedem o comida... Meu amigo, aí a gente sofre, que aí a relação é plena. Por que é tão plena assim a relação? Porque a gente faz mais de 40 cidades, né? São 27 circuitos, mas tem circuito que tem 4 cidades. E a gente viaja o Brasil inteiro. Você vai em todas as cidades? Não tem como. A gente se divide para que cada um de nós esteja mais responsável por determinada área. A gente tem divisões dentro da empresa, comida de boteco. Eu nem estou mais na área de operações, eu sou da área institucional. Teoricamente, eu nem viajaria tanto, mas não adianta não. 15 de janeiro, todo mundo cai no trecho, vamos todo mundo viajar. Porque antecedendo ao concurso, para o público, tem várias etapas. Então, tem lançamento de imprensa, tem a reunião de abertura, que a gente fala que é reunião, mas é um grande evento motivacional, que a gente reúne todos os botecos daquela cidade, com todos os patrocinadores, parceiros, e faz ali uma tarde inteira. Tem caravana de imprensa. Então, tem muitos eventos antes do Comida de Boteco, concurso começar para o público. A gente tem uma agenda que ela acontece em todas as cidades. E essa agenda... delícia, hein? Pode tomar já assim ou só pra ficar olhando? Peraí, não. Não vamos brindar. Bebida, brinda. Não, maravilhoso. Se você nunca brindou café... Eu já brindei. Aliás, eu acho que café é uma bebida que a gente tem que brindar, porque ela é uma bebida muito nobre. E nossa, nós que tá lindo, eu interrompi o raciocínio da Eulália, mas vejam que o meu café tá persuasivo. Nossa, tá maravilhoso. Eu fiz um café persuasivo, ela tava falando business dela, e ela parou pra tomar um café. Mas o meu business tem tudo a ver com café. Business tem tudo a ver com café. Vocês têm todo esse cuidado, essa curadoria, dia 15 você cai no trecho, e eu imagino que vai ser até um dia difícil de tirar isso de você, assim, pelo que eu já te vi ao longo dos poucos anos que eu vi o Comida de Boteco como estudante de comunicação, depois como profissional de imprensa. Torço muito para que você continue nisso, porque quando você fala sobre isso, a gente vê que você fica muito feliz. Mas qual que é a parte que o coração pega nesses dias que antecedem? A parte que o coração pega mesmo, eu acho que é o momento que a gente batizou internamente de comiteco, que na verdade ele acontece o ano inteiro, que é quando a gente está fazendo a seleção dos botecos para participar. E essa é uma parte que, assim, claro que eu não estou super dedicada a ela, mas eu, de vez em quando, eu quebro uns galhos aí de uns coordenadores e vou visitar uns botecos pré-selecionados. E não tem nada mais emocionante do que o momento que a gente convida um boteco para participar do Comida de Boteco. Ali o coração já balança naquele momento, né? Depois ele balança em outros momentos também, mas muitas vezes a gente vê, assim, que o dono do bar sabe que é um momento que a vida dele pode mudar a partir dali. Como que funciona isso? Você vai no boteco à paisana,
Aí você vai e chama o cara num canto ou você liga? Como é que é? Aí, hoje é assim, a gente já teve momentos que era a paisana, até deixar de ser a paisana, porque Eduardo era super conhecido, eu era, enfim, a gente, né, tinha uma coisa muito personificada que vai ficando impossível quando o negócio cresce. E também porque, eu acho que foi até bom você falar isso, porque a gente toca num assunto que é importante, vou fazer um parênteses aqui. Muita gente fala assim, a comida de boteco cresceu, aí vai perdendo a alma, muito pelo contrário. Na medida que a gente foi crescendo, uma grande preocupação é como fazer a pré-seleção de maneira que os botecos que a gente estiver escolhendo, seja em qual cidade for, eles vão corresponder à característica, ao perfil do boteco comum, que é o dono tá lá. O cara não pode ser dono de mais... ele pode ter mais um boteco no máximo. Se ele tiver terceiro, ele já não está dentro do perfil. Se ele for um dono de vários negócios, ele também não está dentro do perfil. Se ele for franquia e rede, a gente já vai embora ali, naquele momento. Então, assim, a gente criou um mecanismo, né? Todas as pessoas que são parte da nossa equipe, elas visitam botecos que, número 1, onde começa o filtro, site Comida de Boteco. Você tem um boteco, seu irmão tem um boteco, você tem o seu de preferência, o motorista de Uber que você conheceu te indicou um boteco, você acha que é legal ele participar do Comida de Boteco? Entra no site do Comida de Boteco e indica. Tem lá a parte, indique seu boteco. A gente faz ali toda semana o filtro dessas indicações. A gente vê, porque tem alguns que a gente já sabe que não são o mesmo perfil. E aí, quando um coordenador nosso está na cidade, ele tem permanências longas, ele vai visitar os botecos indicados. Só que quando você vai para o trecho, né, eu vou ali no Floramar visitar 2 botecos. Eu não vou visitar 2 botecos, eu vou visitar aqueles 2, só que eu aproveito e percorro o Floramar inteiro e a gente pergunta para motorista no ponto de táxi, banca, tudo é referência para saber aqui tem algum boteco assim mais específico, mais antigo, às vezes não é tão antigo, mas é o boteco de dono, né? É o boteco que você vai encontrar ali uma comida muito específica. Então, a gente faz essa pré-seleção. Esse bar, num primeiro momento, lá atrás, a gente não se identificava. Hoje, não só a gente precisa se identificar, como a gente precisa marcar com o cara uma visita. Por quê? Porque esse setor, ele cresceu também e ele é múltiplo. E, às vezes, assim, o boteco que tem cara de boteco do Comida de Boteco não é necessariamente um boteco do Comida de Boteco, no sentido de ser um boteco de dono. Às vezes ele tem toda a semelhança com o boteco do perfil que a gente vai capturar, mas o cara que está ali falando que ele é sócio, ele tem 1% de sociedade, por trás dele tem um cara que tem mais 40 bares, né? Só numa entrevista mais profunda a gente consegue sentir isso. Então, hoje a gente faz uma primeira visita, entende, fotografa e tal, aí a segunda visita a gente marca, e aí a gente vai preencher um checklist. Na cara do cara, assim? A gente vai conversando. A gente tem um sistema, né? Então dá para preencher ali no celular. Então a gente vai conversando e vai perguntando. Tipo assim, te dar um exemplo, né? O que é uma pergunta de checklist? Você é o único sócio aqui? Ah, não. Tem mais sócio? Seu sócio é dono de mais outras coisas? Sim, não. Então a gente vai pontuando. Sim, não, sim, não, sim, não. Você abre de terça, domingo? Sim, não. Você vende todos os tipos de bebida? Sim, não. Você faz tira-gosto todo dia? Uma pergunta que a gente faz. Seus tiragostos são feitos aqui ou comprado fora? Isso é uma pergunta que pontua muito. Aí, no final desse ranqueamento, forma já automaticamente uma pontuação. Se ele estiver abaixo daquela pontuação, a gente nem vai para um terceiro momento com ele. Mas se ele estiver acima ou na grade, a gente vai para um terceiro momento com ele. O que é esse terceiro momento? Bom, então ele foi aprovado, ele entra no nosso sistema como um boteco aprovado, mas ainda não está participando. Quando acontece o concurso Comida de Boteco, depois que ele termina e a gente tem, né, todo ano 20% da base é desclassificada. Então, é igual ao campeonato de futebol. Então, tem os desclassificados todos os anos. 20% da base é desclassificada. Aí, o que acontece? A gente começa a ver aonde na cidade a gente vai precisar de boteco, porque ficou mais deficitário. Aí a gente entra lá no sistema e vê daquela pré-seleção que a gente fez, dos aptos, né? Dos aptos. Aprovado é quando ele é convidado. Esses aptos, tem ali na região norte, nós estamos pensando na região norte. Vamos ver aqui dentro dos aptos tem. Então, vamos lá visitar uns 4 desses caras aqui e ver quem que realmente topa, tá dentro do perfil e topa participar.
né? Porque precisa topar, não paga nada, nem R$1, mas você tem um acordo, um compromisso entre as partes que você vai ter que cumprir, né? Então, aí o cara tem que... A gente vai, assim, tá afim, tá feliz, gostou? Então, vem cá agora para você conhecer a regra do jogo, porque, de novo, é como campeonato de futebol, tem regra. E você tem que obedecer essas regras para você conseguir jogar, né? E aí, se ele topar, ele tá aprovado, aí ele vai... Aí isso tudo acontece com 1 ano de antecedência. Aí começa o processo, aí ele tem que entregar a receita pra gente até o dia 15 de setembro do ano anterior. Aí, entre outubro e novembro, a gente faz sessão de fotos. Olha o tempo do, né, o cronograma. Eu tô contando o dedo aqui, ué. Olha o cronograma. Então, assim, você imagina, ó, até meados de agosto, a gente está com todos os botecos que a gente convidou para participar fechados. Então, topou, assinou o termo de adesão, beleza, assinou o termo de adesão. Aí, esses caras têm até 15 de setembro para mandar receita. E é onde a gente já vê se o cara tá afim ou não tá. Aquele cara que começou, não manda receita, pode esquecer, esse cara não vai, ele não entendeu que o negócio é sério. Não pode tirar porque ele não entendeu que o negócio é sério. Aí a gente às vezes tem que repor, né? Outubro, novembro, sessão de fotos. Foto de quê? Foto do petisco, foto do dono do bar, que são as fotos que nós vamos trabalhar na imprensa no ano que vem. Novembro até 30 de novembro, nós temos que ter todos os patrocínios e parceiros fechados. Por quê? Até o dia 20 de dezembro, todo o material gráfico já tem que estar conferido e aprovado por todos os parceiros, com a logomarca aprovada, porque janeiro a gente já está fazendo a produção gráfica, porque a logística, imagina, é tudo feito em Belo Horizonte e a gente manda para o Brasil inteiro. Então, é uma logística de material gráfico, assim, absurda, porque a gente faz mini guia, que ainda é de papel, de bolso, porque tem ainda um apego do cliente que gosta disso, banderola, jogo americano, o menu de porta. Então, é uma parafernália aí de material de merchandising que a gente manda para o Brasil inteiro. Se essa engrenagem não rodar dentro de um cronograma muito azeitado e muito redondo, não acontece. Eulália, eu não acho que você faz um concurso, eu acho que você aprende a cobrar prazos, porque é tanta coisa que você tem que fazer. Eu até vou fazer essa pausa pra você tomar um café, pra você no café não esfriar. Você imagina dono de boteco ter que lidar com essa coisa de prazo, né? É o desafio. É o desafio. Engraçado, antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu tô olhando pra você e você tá falando boteco com U, boteco com U, boteco com U, eu tô vendo boteco com U na sua camisa. E tem um negócio da nossa Belo Horizontinice, da nossa mineiridade, que eu acho que eu vou, se me permite ajudar com boteco com U. O mineiro gosta muito peculiar. Uhum. Você fala assim, eu machuquei meu dedo. O cara fala assim, eu machuquei o meu mais. Você fala assim, meu primo do interior fala assim, minha roça é mais roça que a sua. A minha cidade é pequena, a minha é menor. A gente gosta disso. Então, se me permite, você fala que o seu boteco é com U porque ele é peculiar. Totalmente. Boteco com U, que ele é peculiar. Você acoplou um adjetivo perfeito aí, sem dúvida. Ele é peculiar. E por que ele é peculiar? Porque ele tem a identidade do dono dele. E é só ele, pode ser grande, pode ser pequeno, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, pô, mas vocês botaram aquele bar, tem nada a ver, o cara é todo estruturado. Eu falei, gente, vai lá pra ver se ele não tá lá no balcão. Vai lá pra ver se ele não tá ali cuidando de todo o processo. Ele sozinho, não interessa o negócio é grande ou pequeno, o cara tá ali. Né? Não, o que é legal do Comida de Boteco é igual você ficar perdido no mercado central. Delícia, um dia, né? Você se perder no Comida de Boteco. Pega um lugar que você não vai e vá. Vai pro outro lado da cidade. Porque, cara, parece que é outro país. Você vai encontrar pessoas sorridentes. Você vê que o cara não vive daquilo. Que a menina, o cara que tá te recebendo ali, não é hostess de restaurante, de rede. Que tem o seu mérito também, né? A gente não pode brigar com isso. Sem dúvida. Né? Tem o seu mérito também. A questão é que tem hora pra tudo. Mas então, assim, você vê que você tá entrando na casa das pessoas. Isso é muito legal. Mas, Eulália, o que eu quero saber... Qual que é a hora que é o que você consagra o cavaleiro, assim, com a espada? Você está no... Qual que é a hora que você fala assim, você está no Comida de Boteco? É por telefone, é ao vivo? É ao vivo. Eu quero esse momento. Como é que é? É ao vivo. O momento então, visitamos, fizemos checklist, está tudo aprovado. Aí a gente volta no cara e fala assim, olha só, você foi selecionado para estar no Comida de Boteco. Você quer participar no ano que vem? E aí é a hora mágica. A hora mágica. Às vezes acontece por telefone, né? Porque dependendo do timing,
como a gente tem prazo, pode ser que lá em Manaus, o coordenador de Manaus, eventualmente para algum boteco que possa ter entrado na última hora para repor, ele tenha que falar por telefone, mas a gente evita, porque é um momento muito importante e é um momento que, mais do que ele ser um momento emocional, ele é um momento de assumir uma responsabilidade e a gente precisa mostrar para ele que tem o ônus e o bônus, né? Mas que é uma responsabilidade, é um casamento e que a partir daquele momento ele já entra, tanto que, por exemplo, né, tem uns que o cara topa, fica feliz demais e tal, só que daí uma semana nós estamos assim, você já sabe o que você vai participar, com qual... Não, peraí, o negócio é lá em abril, lá para janeiro eu te mando. Não, a gente precisa da receita. Mas para que vocês precisam da receita? Não, porque é um concurso gastronômico, então a gente precisa da receita, porque a gente avalia para ver se não tem receita igual na mesma cidade. Então tem todo um tratamento dessa receita para entender se ela está dentro do perfil, né? Então você vai ter que mandar a receita até 15 de setembro. Tem gente que já sai nessa hora. Não, então não, porque a coisa do compromisso e do prazo assusta. Então esse momento, ele é um momento prioritariamente feito pessoalmente. Porque ele é um momento que a gente fala que ali vai determinar muito o nível do engajamento desse bar com o concurso. Ele precisa entender o tamanho do negócio que ele se meteu e o tanto que a gente trabalha isso com rigor. Por isso fica de pé. Então esse momento é um momento que tem que ser feito com muito cuidado, sabe? Assim, explicando muito, revendo. A gente já, né, se ele topou, ele já assinou as regras, mas a gente revê as regras, principalmente os pontos que são mais nevrálgicos, que são mais importantes. Por exemplo, ter o petisco todos os dias parece tão óbvio, né? Não, mas não é tão óbvio assim, né? Tem bar que, se não tivesse isso na regra, abriria o comida de boteco, primeiro dia de comida de boteco, não ia ter o petisco lá na hora do almoço, por exemplo, né? Então, assim, a gente repassa ali as regras que são importantíssimas para que ele se dê bem. Então, esse momento é o momento de ouro. Esse momento determina como que esse cara vai relacionar com o concurso e como que ele vai... como é que vai ser a performance dele. Tá muito na nossa mão mostrar para ele a importância do trabalho que ele vai fazer a partir dali com a gente. E que esse trabalho começou ali, naquele momento. Não vai ser ano que vem só. Você tá colocando numa caixinha uma coisa que é redonda, é desafiador mesmo, porque o boteco ele tá muito ligado, não vou falar em disciplina, mas uma falta de rotina. É informalidade, falta de rotina. Né? Quer dizer, até tem a rotina, mas não tem ninguém cobrando nada, na né? lógica dele, é tipo o Amaral. Tem mais um pouquinho de café aqui se você quiser, antes que ele esfrie. Mas deixa eu te fazer uma pergunta pra tirar um pouquinho. Querer? Deve demais. Eu não te contei, né? Mas eu sou viciado em café. Uai, vamos fazer então cafés de boteco. Não, cafés de boteco é lindo. Peraí, aí, ó, vou tomar só um restinho. Mas tá maravilhoso, pra falar que nosso café tá bom mesmo, tá viu, bom gente? demais. Pena que vocês não estão... Pena mesmo. Ainda não tem cheiro. É bom isso aqui, viu? Coitada da Grandinha, só sente o cheiro ali. Grandinha, esse aqui depois nós vamos fazer pra você. Tá bom demais, depois você toma. Agora deixa eu te tirar um pouco da casinha, porque você fala desse festival o ano inteiro, você é muito bem preparada, você é da comunicação. Mas é porque a gente vive esse trem, né? Você vive isso. Tem jeito, não. Você tava falando dos pratos, que você tem que tomar um cuidado muito grande para que não tenham pratos repetidos na mesma praça. Aham. E por mais que queira se inovar, antes disso, ele é temático ano sim e ano não? Como é que é isso? Ano sim e ano não. Então, é um tema, não é mais ingrediente. Muita gente pergunta, até a gente da imprensa começa com qual que é o ingrediente do ano? Não tem mais o ingrediente do ano. Depois que a gente começou a expandir para outras cidades, a gente mudou de ingrediente para tema. Por quê? Porque o tema, ele corresponde a uma infinidade de ingredientes. Quem tem boteco em Manaus vai ter um tipo de ingrediente que aqui no Sudeste não vai ter. Então é uma temática. E sim, ano não. Então, ano que vem, não posso contar qual que é a temática. Mas é temático. Mas é temático. É temático. E muitas vezes, né? Quer dizer, muitas vezes, essa temática, ela é uma temática que está no tira-gosto, né? Então, o cara precisa pesquisar. A gente faz até uma pré-pesquisa. Quando a gente entrega o regulamento, o cara topou participar, e a gente fala, então você precisa criar um petisco com isso aqui. Tem que estar dentro desse tema. Aí a gente já fez uma pré-pesquisa que a gente faz lá atrás, quando a gente vai escolher o tema, no ano anterior ainda, para dar uma norteada, né? Então, nós vamos falar sobre cereais, como já foi. Então, a gente conta um pouco da história de cereais, a gente mostra o que é cereal, o que é grão, o que é farinha, para dar uma estratificada no negócio, para eles entenderem. E a gente sugere bibliografia, sugere sites, sugere links que eles possam pesquisar mais, para quem quiser se aprofundar ali e fazer a coisa ficar divertida, né? Então,
o tema, por que ele existe? Para gerar inovação. Embora, uma coisa importante, Mário, e que talvez essa seja uma das coisas mais incríveis do Comida e que muito pouca gente fala. Você imagina, a gente fez o primeiro Comida de Boteco no ano de 2000. E lá naquele momento, é bacana falar, boteco e tal, primeiro que não era tão frequentado assim, pela classe AB principalmente, do jeito que é hoje, principalmente pela mulherada. E segundo que não tinha um cardápio tão variado. Né? Então você tinha ali filé com fritas, frango a passarinho. Em Minas Gerais você tinha aquele boteco que faz a língua deliciosa, o outro que faz aquela dobradinha, o outro que faz um pé de porco, o outro faz um galopé. Mas mesmo assim não eram cardápios, não que a gente ache que tem que ser cardápio grande, mas não é isso. Mas assim, o cardápio geral de botecos no Brasil, que a gente chegou a fazer um pouco esse estudo... O cômputo geral. O cômputo geral... É bonito falar o cômputo geral, isso é bonito demais. Era bem engessado. E quando a gente vem com um concurso que o cara é obrigado a criar um petisco novo todos os anos, porque é isso que acontece, você imagina... A cada ano de comida de boteco, nós estamos falando já indo para 25 anos, né? Bodas de prata... Quanto que esse cardápio de boteco, quanto que essa comida de boteco no Brasil não foi presenteada e cresceu e virou, inclusive, categoria. Né? Hoje, comida de boteco está além do concurso Comida de Boteco. É uma categoria de gastronomia. Você vê um monte de chefes no mundo inteiro hoje fechando restaurante sofisticado e abrindo bares, né, para fazer uma comida de boteco. Essa coisa do tema, ela vem para agregar a essa regra, né? Então, assim, você se manteve, ficou classificado, você vai ter que criar um petisco novo para o ano que vem. Você não pode tirar do seu cardápio. Você só pode escolher um petisco do cardápio quando você está na primeira participação. Depois, você tem que seguir criando coisas novas. E a temática, ela é uma maneira de dar uma orientada e também de fazer com que eles invistam em coisas para além da sua própria caixinha, da sua própria casinha. Porque a gente via acontecer o cara que, assim, ele fazia todo ano variações sobre o mesmo tema, né? Então, a linguiça com não sei o quê... De repente, assim, ficou 4 anos fazendo a mesma coisa com cara diferente, né? A temática, ela nasceu, na verdade, como ingrediente, né? Que tivemos torresmo, tivemos jiló. Jiló foi bom. Aquilo foi jiló emblemático. Foi bom. Não, jiló foi emblemático. Jiló foi bom. Jiló, depois, deixa eu fazer um parênteses. Por favor. Porque isso é história de comida de boteco, é história de boteco. O jiló, quando era o que? Acho que 2004, nem sei. Putz, eu tava formando. Lá. Então, quando você formou? Formei em 2004. Então, é isso. 2004 foi Jiló. Você imagina que com 2 semanas e meia, estava indo para a 3ª semana de concurso, e a gente, não lembro se ligaram no escritório, eu não sei quem que foi, se foi dono de boteco que veio falar, ou alguém ligou do escritório. Bom, resumo da ópera. Existia ali um comentário de que no Ceasa já tinham sido vendidos 17 toneladas de jiló entre todos os fornecedores de jiló que vendiam jiló no Ceasa. E aí a gente falou, gente, esse negócio é esquisito, né? Porque jiló, essa coisa controversa. E sim, o jiló entrou com muita força no cardápio e virou um queridinho da gastronomia, para além da gastronomia de boteco. É engraçado, né? Eu na minha casa não se comia jiló, eu não me lembro de se fazer jiló em casa. Eu aprendi a comer jiló no boteco. Pois é. Um prato do comida de boteco que eu me lembro muito, que é o bar temático do Bené, acho que é o Zelder, que não tá mais conosco. Eles tinham Fenômeno no barraco de Chantilly. E na época tinha também a questão, eu não sei se isso ainda existe, ou se caiu por terra, ou se os tempos modernos não deixaram ter, porque tinha uma questão de ter um joguete, uma brincadeira com o nome do prato. Não, na verdade, eu vou te falar, Bené, do temático, foi o grande criador dessa bossa de dar nomes criativos para os petiscos. Porque, na verdade, era assim, carne de sol com mandioca, dobradinha com não sei o quê, pererê. E Bené, lá antes até do Fenômeno, porque o Fenômeno ficou famosíssimo. Porque esse prato... Deixa eu só fazer o resumo dele aqui. Esse prato é o seguinte, era Fenômeno no barraco de Chantilly. Que era o joelho do Ronaldinho, Fenômeno. Que era o joelho do Ronaldinho, Fenômeno, era o joelho, que era um joelho de porco. A Daniela Sicarelli brigou com os outros, então ele fez uma língua, porque ela bateu língua. Era né? língua. Língua empanada, defumada. Com geleia de jiló.
com compota de jiló. Exatamente. E era uma delícia! Maravilhoso! Maravilhoso! E se você pegar, eu já fui, eu não sei se esse prato ainda tá na casa. Cara, eu tive lá recentemente, eu não lembro se tá na Pois casa, é. mas eu acho que tá. Esse... Mas eu acho que não, acho que não, ele faz, mas ele não faz sempre. Porque aí esse prato era uma coisa de louco, assim, quem tá ouvindo a gente agora deve estar achando que a gente é louco. Você pegava um pedaço do joelho de porco, pingava uma gotinha de pimenta, assim mesmo, uma gota de pimenta, e botava um filete da compota de jiló. Era bom demais! Escândalo! Explosão de sabores. Era muito bom. E a língua defumada, empanada, eu falo isso pra minha namorada, ela não acredita, parecia presunto, cara. Parecia um nuggets de presunto. Você sabe o que o Bené me contava nessa época? O tanto de gente que nunca tinha comido língua na vida que comeu por causa desse prato. Que comia sem saber que estava comendo língua e quando via já tinha comido e adorava língua. Ficou maravilhoso aquilo. E aí, meio que inaugurou, porque o negócio foi um fenômeno, né? O nome foi um fenômeno, o petisco foi um fenômeno e saiu uma nota no jornal O Globo do Rio. Concurso de Belo Horizonte, tal, não sei o que, aí fenômeno no Barraco Chantilly. Aí pronto, aí no ano seguinte todo mundo tava dando nome engraçado. E tinham nomes incríveis. O Bolinha, que tinha boteco na frente, né, do Bartiquim, na frente do temático, também virou outro, assim, que criava cada nome mais engraçado. E essa coisa dos nomes divertidos começaram a meio que pegar, né? A ponto da gente ter uma hora e falar assim, gente, calma, porque senão a pessoa não vai nem saber do que ela tá comendo, mas também tinha essa coisa de brincar com isso. Deixa eu saber na hora que tá lá no boteco. Então, assim, a coisa do nome, né, num determinado momento da história do comida de boteco, ela ajudou muito a criar essa aura de inusitado, de irreverente, sabe? E mais do que isso, né, eu acho que, assim, os donos de boteco começando a se ver como popstar, porque foi isso que aconteceu, né? Então, assim, quando saiu uma matéria e o nome do petisco também era engraçado, isso gerava mais matéria. Às vezes tinha jornalista que pedia para as nossas assessorias de imprensa, seleciona pra gente aí uns 5 a 6 botecos com nome diferente, né? Fazia matéria pautada pelos nomes curiosos, né? Era muito legal. Teve um dos que eu fui que quem ganhou, na minha cabeça tá o Bolinho, mas acho que não era ele, acho que era o cara, o Zezé, lá do Barreiro, que ele fez uma moela em homenagem à esposa dele, que era a moela. Não, a moela foi a Bolinha. Foi Bolinha? Foi. A moela foi a Bolinha. Você é firme, mas eu acho que ele não ganhou, não. Esse ano ganhou o Zezé, mas ele... Não, aliás, esse ano foi muito engraçado. Ganhou o Zezé do Barreiro, estreando no Comida de Boteco. Bolinha ficou, acho que em segundo lugar com a moela, que fez em homenagem à esposa dele. Subiu no palco e me deu um beijo na boca. Deus é maior. De felicidade, de ter subido no palco. Era louco pra subir no palco, mas foi o ano que o Zezé ganhou pela primeira vez. E ele ganhou com a moela atrás da moita. Era um negócio assim. A moela atrás da moita. Os pratos eram divertidíssimos. Mas eu ia fazer uma pergunta que eu parei e voltei. É bom que você explicou o tema. A gente, às vezes, quer reinventar o que já existe. Às vezes dá certo, às vezes não. Com o surgimento não surgimento, mas as escolas de gastronomia agora são muito mais estabelecidas que eram há 25 anos atrás. Sem dúvida. Né? Até o termo gastronomia, né? Volta não era tanto assim há 25 anos atrás. Teve um chefe que veio aqui comigo, o Renato Lobato, do Senac, que falou que o pai dele demorou a entendê-lo como chefe. O pai dele o identificava como vendedor. Pois é. Né? Sim. E aí, como cozinheiro e tal, enfim. Mas aonde que eu dei essa volta toda para chegar? Tem alguma coisa que você fala assim, pô, isso aqui tá recorrente, assim. Será que um dia nós vamos variar? Tem alguma coisa que você fala assim, eu queria ver uma novidade? Você fala no comida ou no geral? Nos pratos. Olha, a gente... o que acontece, né? É um tempo, né? Quase 25 anos aí. É uma então, vida. assim, é uma vida. Então, a gente viu acontecer um momento de... que muita gente... a gourmetização do boteco, porque os caras começaram realmente a confundir, a ponto da gente falar, gente... Não gourmetiza não, faz o que você sabe, mas faz de um jeito diferente, faz inventando, né, indo mais atrás da história do seu tiragosto, mas tentando te responder assim, o que pode ser mais inovador, você quer dizer assim? Não sei se... Vamos supor, deixa eu te dar um exemplo aqui, que eu tô te colocando numa saia justíssima, Não, né? mas a saia justa é sempre bom. Eu tô sendo ingrato aqui contigo. Por exemplo, bolinhos fritos. Isso tem muito. Eu já comi, ao longo da minha vida, nos comidas de boteco que eu fui, 850 tipos de bolinhos fritos. Tem tanto, vou te cortar, por favor. Tanto que nós temos uma regra interna, vou contar aqui para vocês,
no máximo 20% de bolinho por cidade. Então, na hora que dá entrada no sistema, tirar gostar o bolinho, o sistema trava. Por que a gente pede receita com antecedência? Uma das razões da gente pedir receita com antecedência é essa. E isso nasceu lá no Rio de Janeiro, que era uma profusão de bolinho. São Paulo também, profusão de bolinho. Nós, mineiros, até fazemos menos bolinho. Mas Rio e São Paulo, se deixar, 90% dos tiragostos seriam bolinho. Então, o nosso sistema trava. Se deu 20% da base daquela cidade de bolinho, ninguém mais pode entrar com bolinho. Porque sim, é uma coisa. Agora, tem bolinhos e tem bolinhos, né? Mas sem dúvida, tem um bar da Laíde que veio do Rio aqui para BH, que é um negócio... Só bolinho incrível, né? É, um negócio descomunal. Então, assim, tem bolinhos e tem bolinhos. Mas eu acho que, assim, Mário, o que eu vou te dizer é o seguinte, dá para inovar sempre sem perder raiz, dá para fazer coisas extremamente tradicionais, do jeito que elas são, sem inovar e mandar bem demais. E muitas vezes ser campeão como a gente já viu, não só lá atrás, mas até em tempos mais recentes, assim, uma moela despretensiosa ganhar, nossa, mas uma moela, sim, vai provar a moela. Não, o cara, assim, decidiu entrar com a moela. Isso aconteceu no Rio de Janeiro uns anos atrás. O cara tomou uma decisão corajosa, porque em Minas Gerais, você entrar como ela, tudo bem, mas no Rio de Janeiro, você entrar como ela, nem tão tudo bem assim. Mas ele falou assim, mas eu vou fazer a moela que era minha avó fazia, que minha mãe tem a receita exata e eu vou tentar reproduzir aqui. O cara ganhou como ela. Quer dizer, zero inovação, teoricamente zero criatividade, mais ou menos. O cara foi revisitar uma receita antiga, ficou ali uns 3, 4 meses apurando aquela receita para chegar no jeito que a avó fazia e principalmente para conseguir no meio de um fluxo muito grande de pessoas manter do mesmo jeito. Aquela receita, o padrão daquela receita. Então, acho que esses caminhos que levam à inovação, ou à super criatividade, ou a fazer o novo, ou inventar a roda, ou reinventar a roda, eu acho que tem uma coisa que é a mais importante, fazer bem feito. Seja a coisa mais inovadora, ou seja a coisa mais tradicional, uma boa rabada jamais deixará de ser um dos pratos mais deliciosos de um bom boteco. Uma boa dobradinha, evidentemente para quem gosta, jamais deixará de ser. E cá para nós, fazer uma boa dobradinha não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não, em quantidades, né? Cavalares. Principalmente em quantidades, né? Cavalares, né? Então, assim, quando a gente vê, por exemplo, um bar entrando com alguma coisa que é muito antiga e que você fala assim, né? Teoricamente, quem vê de fora, nossa, mas é isso que ele vai fazer? Calma. Porque isso, às vezes não é bem isso, não. É aquilo, é isso. O cara, ele resolveu fazer a dobradinha que a bisavó fazia, ele tá lá resgatando e apurando essa receita e pode ter certeza que você vai comer uma das melhores dobradinhas que você já comeu. E eu acho isso muito saudável. Por quê? Porque isso vem reiterando tradição também, que é muito importante. Porque, voltando a quando começou Comida de Boteco, por que a gente criou Comida de Boteco? Porque os botecos que vendiam pé de porco, dobradinha, carne de panela, eles não estavam sobrevivendo mais num novo setor de bares e restaurantes. Né? Então você tinha casos isolados, mas assim, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado, a sardinha é bom, vou puxar a sardinha para o lado do Comida de Boteco. Eu acho que o Comida de Boteco primeiramente, depois várias iniciativas também voltadas para o setor, mas eu acho que a importância da gente ter colocado uma lupa no óbvio, que eu sempre falava que era isso, era lupa no óbvio, o cara estava ali, sempre esteve ali, nós botamos uma lupa para aumentar a competência dele. Mas a lupa no óbvio, em cima daquele botequinho de raiz, com aquela receita específica da dobradinha dele, fez com que ele conseguisse sobreviver num mercado competitivo e principalmente, assim, complexo para um bar de dono, para um bar único. Porque para um cara pequenininho competir com uma grande rede estruturada que compra melhor, que consegue treinar muito melhor a equipe, que consegue, enfim, um pacote de entrega num patamar muito maior, esse cara não estava conseguindo competir mais. Então, estavam fechando as portas.
Então, eu acho que assim, essa olhar para esse pequenininho, olhar para essa tradição, mostrar o tanto que essa tradição ela é importante de ser revisitada e ser valorizada, né? O tanto que é importante valorizar as histórias das famílias que estão por trás desses estabelecimentos. Me perdi, né? Que você fez uma pergunta, eu já não sei nem mais aonde que eu fui. Não, mas você tá bem. Mas enfim. O que me chama a atenção da sua fala toda é a execução. Porque, na verdade, a receita pode não chamar tanta atenção, mas a execução faz muita diferença. E falando em execução, vou falar da Cachaça Seleta, porque a Cachaça Seleta é de Minas Gerais para apreciadores de todo mundo. Falando em execução, ela começou em 1980 com muita ousadia e inovação, mesmo sendo uma das cachaças de alambique mais tradicionais e apreciadas do país. Ela profissionalizou o processo da cachaça de alambique. A cachaça de alambique, a gente está falando de comida de boteco aqui, eu vou traçar um paralelo, não tem nada a ver uma marca com a outra, mas eu vou traçar um paralelo porque eu posso. A cachaça de alambique é aquela cachaça tradicional, que a gente que é do interior de Minas, você que é do interior de São Paulo, Rio de Janeiro, o Brasil tem cachaças maravilhosas. É a cachaça de alambique, não é a cachaça de coluna. Ela vai ter um resultado final mais suave, e a Seleta vai trabalhar barris de madeiras brasileiras e importadas com muito cuidado e muita curadoria. A cachaça Seleta usa ingredientes caipiras até hoje. As cachaças são feitas em Salinas, Minas Gerais. Por que as cachaças? Porque tem um portfólio de cachaças muito legais, além da Seleta Amburana ou Umburana, que é aquela que você conhece, que quando você chega fora de Minas Gerais, você bate o olho no restaurante e vê assim, cachaça Seleta, você fala assim, eu serei bem atendido aqui. A Cachaça Seleta está em todo o Brasil e se você comprar usando o nosso cupom Tomei Gosto, você tem 10% de desconto em todo o site da Seleta. Eu repito, 10% de desconto em todo o site da Seleta. Tem mais de um tipo de madeira, tem cachaça mais amadeirada, tem cachaça branca, tem a boazinha que também é da Seleta, deliciosa. Experimente Cachaça Seleta e eu vou te falar mais, tá? Você de todo o Brasil que comprar, compre sem medo de ser feliz. Às vezes na sua cidade não chega, é complicado receber. A gente sabe que tem gente que mora no interior, assim, interior fora de Minas Gerais, né? Que às vezes não chega aquela cachaça que você quer por questão de logística. A Seleta entrega para o Brasil inteiro. E eles são expert em fazer cachaça e embalar cachaça também, que eles mandam cachaça para mim e ela chega íntegra, chega inteirinha, deliciosa. Experimente. Se você está fora de Minas Gerais, quando você olhar na prateleira do bar e ver assim, cachaça Seleta, saiba que você está levando um pedacinho de Minas Gerais para a sua casa. A cachaça é premiada, reutiliza todos os insumos, é o circuito fechado, maravilhoso. Acesse lojaseleta.com.br ou então você que está no vídeo, escaneie este QR Code que está na tela aqui do nosso humilde podcast Tomei Gosto e não se esqueça de usar o cupom Tomei Gosto para 10% de desconto em todo o site. Cachaça é um produto destinado a maiores de 18 anos, portanto beba com moderação. Eulália, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, antes de receber você aqui, conversei com alguns amigos, porque o Comida de Boteco, certas pautas aqui nesse podcast volta e meia, eu acho que eu não posso ser egoísta de deixar só para minha pessoa fazer a pauta, porque tem muita curiosidade, muita gente. E um amigo meu falou assim, olha só, a avaliação é dividida em 70% comida, me corrija se eu estiver errado, por favor, 10% atendimento, 10% higiene e 10% temperatura da bebida. Exato. Um grande amigo falou o seguinte, pensando em experiência do cliente, faz sentido o atendimento ser só 10% do peso da nota? E ele colocou uma observação dele logo abaixo. Eu, por exemplo, deixo de ir no lugar que o atendimento é ruim, mesmo que a comida seja boa. Ótima pergunta. Na realidade, quando a gente está entregando o resultado para os botecos depois que o concurso termina e eles recebem um relatório da votação, né? A gente faz muita questão de mostrar, principalmente para o bar que é desclassificado, a nota que ele teve em atendimento. E aí eu vou te dizer o seguinte, não precisa valer mais do que 10% na computação da nota, porque conceitualmente ela vai afetar o tiragosto, que vale 70%, e ela vai afetar a experiência como um todo. Toda vez que a gente começa um trabalho com os bares que vão participar, a gente fala muito com eles, preocupa com o tiragosto, é fundamental, mas preocupa com o todo. Agora, preocupa principalmente com o seu atendimento. Por quê? Eu vou num boteco e se eu for brilhantemente atendido, até o tiragosto que estava mais ou menos, eu até dou uma nota boa.
Agora, eu posso ter comido o tira-gosto mais maravilhoso, aquele assim que você chora, mas se você foi mal atendido, cara, você dá uma canetada errada ali, esse tira-gosto vai até perder nota. Então, assim, conceitualmente, Mário, ele já tem uma nota que é muito grande, o atendimento. A gente foca os 50%, os 70% no petisco, porque, afinal de contas, é um concurso gastronômico e o alvo é o petisco. Mas a experiência que o cliente tem, assim, o atendimento, ela determina totalmente a experiência que o cliente tem. E, infelizmente, na hora de votar, o atendimento vai comprometer até a nota do tira-gosto, é o que a gente percebe. Quando a gente vê, assim, a gente nunca sabe quem vai ganhar. Para falar a verdade, assim, pode ter rumores, há rumores, mas a gente não sabe. Agora, quando a gente vê que tem um cara pedalando ali no atendimento, a gente canta a bola. Você tomar cuidado, tem que tomar cuidado, senão você vai cair. Muitas vezes a gente vai e chama o dono e fala, ó, toma cuidado, seu atendimento está sendo muito, está tendo muita reclamação, isso desclassifica. E quando a gente está fazendo as desclassificações, vários donos de bar reconhecem, putz, meu atendimento deixou a desejar, nossa, é impressionante como que essa categoria, esse quesito, ele é muito importante. Mas a gente manteve 10%, 10%, 10% e 70% para não perder o foco no petisco, sabe? Porque o atendimento, ele já leva em si um peso muito grande, porque é isso, ele leva a experiência do consumidor, né? A verdade é essa. Eu vi você falando em entrevistas também que mais de 1 milhão de votos Brasil afora. 1.200.000 votos em em 2024. Isso me chamou muita atenção, porque, gente, isso aqui não é um podcast político, eu não quero entrar para nada partidário, mas a gente tem tido abstenção recorde nas eleições do Brasil. E eu fui e falei, cara, 1 milhão é muita coisa. É muita coisa. Aí eu pensei, qual cidade do Brasil que tem mais de 1 milhão de habitantes? O Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Ou seja, é muita coisa. São São Paulo, Rio, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Goiânia, Belém, Porto Alegre, Guarulhos e Campinas e São Luís do Maranhão. São as únicas cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Campinas, 1.185.000, ou seja, é como se a população de Campinas inteira comparecesse. E eu tracei um paralelo com as eleições de Belo Horizonte, que o prefeito foi eleito com 670.054 votos. O segundo lugar que perdeu para ele, uma eleição até próxima, teve 577.000 votos. Então, me chama a atenção como que é claro que tem várias coisas por aí, né? O que me leva aí para um bar tomar cerveja e votar no boteco e não me leva aí para a urna decidir o governante que vai tomar conta, né, enfim, da cidade, ou daqui a pouco o representativo também, que você está votando sempre em vereador ou deputado. Como é que o boteco tem uma verdade, né? Demais. Como que ele tem uma verdade associada a ele, né? Seu paralelo foi maravilhoso, assim, adorei, inclusive, assim, todo o pano de fundo que você desenhou aí para essa fala, muito bacana, e realmente, assim, quando a gente fala 1.200.000 pessoas, nós estamos falando de um engajamento, né, e ele tem sempre um paralelo percentual com o número que flutuou nos botecos durante o concurso, que nós batemos mais ou menos 12 milhões de pessoas circulando nos botecos, é muita coisa, é muita gente. E detalhe desse voto, Mário, é um voto de papel, né? Sim. A pessoa pega a caneta, ela escreve, ela põe o nome dela, ela põe o CPF dela. Isso é um engajamento muito forte e assim, é uma vontade muito grande de fazer aquilo, né? É uma vontade muito grande, fazendo esse paralelo aí, realmente, assim, que a gente vá para as urnas políticas com essa vontade que a gente vai para as urnas dos botecos, né? Finja que a urna é tão importante para você quanto é o boteco. Agora, e aquela coisa do político também, não faça na vida pública aquilo que você faz na privada, né? Ponto. Tá falado, Tomei Gosto, que vai para todos os lados, não tô nem para quem que você votou, mas isso é geral. Os votos. Você é da organização do festival, é a Comida de Boteco Produções. Isso passa por vocês? Nem minimamente. Você não vê voto de ninguém? Em hipótese alguma. Seu celular, se você abrir, não tem quem que tá ganhando, quem que tá perdendo. Não, até porque não tem, né, o voto ele não é online, né? Ele é um voto de papel. Só o jurado é que vota no dashboard do Instituto de Pesquisa, que a gente nem tem acesso. Então, assim, o que acontece, na realidade, desde a segunda edição do Comida de Boteco, na primeira a gente mensurou lá na rádio, né? A gente
teve até auditoria. A gente contratou uma auditoria para mostrar que a gente estava fazendo a coisa certa, mas a gente que fez a apuração. A partir do segundo Comida de Boteco, a gente começou a fazer com o Instituto, e foi a Vox Populi durante anos. Então, hoje a gente tem um Instituto de Pesquisa de São Paulo, que já está com a gente há 4 anos, faz toda a apuração no Brasil inteiro, semanalmente, uma pessoa recolhe os votos das urnas, manda para São Paulo e aquilo vai sendo auditado, vai sendo apurado. Em paralelo, os jurados vão entrando com suas votações e a gente só fica sabendo na festa de premiação junto com os donos de boteco e com todo mundo. Então antes da festa você não pega seu transporte coletivo, o seu carro de aplicativo e vai para a festa nova, dá o prêmio para fulano de tal. Você também não sabe. A gente não sabe. Para o bem e para o mal isso, porque olha, eu já vivi momentos, já teve coisas muito engraçadas assim, de eu descer do palco e um dono de boteco virar para mim no Rio de Janeiro e falou assim, você não gostou do que eu ganhei, né? Eu falei, que aí, você tá doido? Nossa, eu fiz uma cara na hora que vocês vieram. Eu nunca vou esquecer disso, cara. O cara falou... Não, e aliás, foi mais engraçado ainda, que ele virou pra mim e falou assim, eu duvidava, mas eu nunca mais duvido do Comida de Boteco, porque a cara que você fez na hora que você leu o prêmio... E foi complicado, porque realmente a gente se surpreende. Hoje a gente tá mais treinado, né? Mas às vezes a gente tem que treinar até a emoção, porque a gente sabe que ganhar um Comida de Boteco pode realmente mudar muito a vida do cara. E dependendo, quando a gente, né, conhece a história ali, a gente vê que aquele cara ganhou, ali no palco, na hora, já vem um filme. Putz, esse cara, nossa, imagina o tanto que a vida dessa pessoa vai mudar, dessa família vai mudar. E muitas vezes a gente chora, sabe, assim. E às vezes é ruim até, porque... né, fica parecendo que a gente estava torcendo, e não é, a gente se emociona, até hoje, só de falar aqui eu fico arrepiada. A gente sobe ao palco, cara, e a gente se emociona até hoje, assim, e é proibido no Comida de Boteco pensar em abrir resultado antes. E aí, eu não sei se você já teve uma premiação, né? A gente sempre brinca... Na Casa do Conde eu fui em algumas. Várias, né? Saideira, memorável Vi saideira. Vi o show do Monobloco e o Paco Pigardi de DJ. Não tinha nada melhor na terra. Aquela saideira era boa demais, Era bom demais. Muito, muito gostosa. Mas quando a gente sobe ao palco, né, no momento da premiação, a gente normalmente fala, agora vai subir ao palco a pessoa mais importante da noite. E quem é? O representante do Instituto de Pesquisa. Então, assim, muitas vezes o dono da empresa, que foi Vox Populi, Zé Francisco, fazia questão de ir presencialmente, depois o filho. É engraçado como que o Instituto de Pesquisa, que está ali acostumado a fazer pesquisa política, campanha política, publicitária, cara, eles têm um cuidado e eles têm um carinho com o produto Comida de Boteco. E muitas vezes a gente tem ali no palco o dono do Instituto de Pesquisa e ele está ali por quê? Porque ele quer mostrar a seriedade do negócio. Ele vem com aquela caixinha, a gente fica ali... Não, e assim, é foda, porque eu fico às vezes vendo vídeo, né, de matéria que sai depois, eu falo, não, cara, eu tenho... Porque pega mal, às vezes eu fico olhando tanto, porque a gente chama alguém para entregar o prêmio, né, patrocinador, às vezes poder público, e aí a pessoa às vezes demora a abrir o negócio e a gente fica ali, e eu fico vendo vídeos meus, assim, olhando, quase engolindo a pessoa, porque eu quero ver logo, né, para poder aplacar a emoção, a gente fica sabendo ali. Essa é uma regra interna desde o primeiro Comida de Boteco. A gente sabe só na hora da premiação. Eulália, quem te dá mais trabalho? Os botecos, os votantes ou os jurados? Jurado e boteco. Os votantes não dão trabalho, não. Muito pouco trabalho. Boteco dá trabalho. O boteco, você já falou. Que tipo de trabalho que o jurado dá pra você? Menino, todos que você pode imaginar. Que é compartilhável aqui. Todos. Não, só o que é compartilhável. Tem coisas que a gente nem pode compartilhar. Tem coisas que você não faz ideia, que a gente não pode nem contar. Mas olha, dá trabalho, assim, dos trabalhos mais básicos de um jurado. O jurado, ele não tem os 31 dias para ir. Ele tem um tempo menor, por quê? Caso ele não vá, a gente precisa saber que ele não foi para repor o jurado no tempo ainda da realização do concurso. E acontece muito do jurado não ir e não avisar para a gente. Então, a gente fica sabendo por quê? Os bares sabem o tempo do jurado. Eles sabem que o jurado vai ter até uma semana antes do concurso terminar, ele tem que ter recebido os 3 jurados. E a gente fica ligando e perguntando, o supervisor de rota pergunta, você já recebeu os seus 3 jurados? Já recebeu os seus 3 jurados? E às vezes o cara não recebeu. Aí nós vamos apurar. Esqueci. Nossa, eu não estava lembrando. Não, mas eu estou em Nova York, agora também não adianta mais, porque eu não vou conseguir. E aí a gente arruma jurados. Isso é o básico. O normal. Agora,
Tem casos, né? Por exemplo, eu morava no Rio de Janeiro, cuidava de comida de boteco de lá nessa ocasião. Me liga 1h30 da manhã, um dono de boteco. Eulália, pelo amor de Deus, Eulália, tem um jurado aqui, tá no chão aqui. O cara bebeu pra caramba, caiu e ficou rolando com 2 amigos, rindo, fazendo brincadeira. E o cara tava no meio do bar, rolando no chão do boteco, e já tinha se apresentado como jurado. E fazendo essa presopopeia toda. E aí a gente desclassifica o jurado. Jurado é desclassificado também, mas tem de tudo. Tem jurado que chega, vê fila, aí vai lá e fala assim, eu sou jurado. Isso porque a gente faz reunião de jurado para explicar as regras do jurado. Então tem de tudo. Mas o bom é que hoje a gente tem um nível de controle tão afinado também, que a gente consegue identificar o problema e aí a gente substitui o jurado para que o bar não fique penalizado. Porque se ele tiver um jurado a menos, ele já está praticamente desclassificado. O Comida de Boteco tá fazendo 25 anos, é meio jubileu. O jubileu são 50. Eu achei que era jubileu. Jubileu são 50. Quando ele foi criado, eu vi uma entrevista sua falando que o Eduardo virou e falou assim, olha, nós temos que criar que o cara só pode retornar com o prato daqui a 10 anos. E que vocês acharam isso engraçadíssimo. A gente morreu de rir. Né? A pergunta é, e os próximos 25? Eulália vai estar onde? Como é que é? Bom, considerando que eu tenho 53 anos... Não, você vai estar aqui. Você é muito sã. Aí, tá olha, aqui, ó, não tá sei. Bem. Sã, mas adoro uma cervejinha, adoro uma cachaçinha, adoro um torresmo, uma comida de boteco. Mas olha só, eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente falar de uma coisa que é muito importante. A Comida de Boteco Produções, que é a empresa, né, que realiza o Comida de Boteco, nós não somos uma produtora de eventos. A gente só faz o Comida de Boteco. Então, isso faz com que o nosso nível de exigência para o Comida de Boteco seja muito, muito grande. Com a gente, com os botecos, com todo mundo, com todo o nosso ecossistema envolvido. Isso às vezes é até muito chato. Mas a gente olha muito para o próprio umbigo e principalmente, assim, planeja tudo muito. Né? Então, a gente todo ano tem a reunião de planejamento do ano seguinte, mas a gente tem também a cada 5 anos as reuniões de planejamento, né, dos sócios para os próximos 5 anos. E a gente, nos nossos planejamentos anuais, a gente faz matriz SWOT, divide com a equipe inteira. Então, a gente olha as nossas fraquezas, as nossas ameaças, as nossas oportunidades, as nossas fortalezas, todos os anos. E tudo, né? Se nós estamos brincando aqui de o atendimento podia valer mais, isso tudo é discutido todo ano. A gente discute as categorias, a gente discute os rumos que a gente está tomando, a gente discute o rumo que o setor está tomando. Por exemplo, dentro da minha área institucional, análise de concorrência. Então, assim, é o meu papel mapear a concorrência. E o que é concorrência? Outros eventos de gastronomia de boteco? Não, tudo é concorrência. Né? Entretenimento é concorrência, mas algumas concorrências elas podem ser nocivas, porque uma cópia do Comida de Boteco, dependendo se ela for mal executada, ela respinga na gente. Então a gente tem que acompanhar, não que ela não possa acontecer, ela deve, porque a gente acha importante que o setor, né, seja efervescente de iniciativas, mas a gente tem que olhar para isso. Então, assim, para os próximos 25 anos, primeiro de tudo a gente quer muito continuar fazendo Comida de Boteco. Então acho que, assim, do ponto de vista de negócio, é a razão de viver de todos nós, né? Desde nós sócios, o nosso time, claro que varia, mas assim, a gente tem pessoas de equipe que se tornaram sócios, assim, né? Tamanha entrega fez com que a gente entendesse que aquela pessoa merecia se tornar, né, sócio do negócio. A gente tem isso como possibilidade aberta para outras pessoas dentro do negócio. E a gente trabalha com né, nós todos ali trabalhamos muito mesmo alinhados com a missão, que é transformar vidas através da cozinha de raiz. E a gente acredita muito nisso, de verdade, assim. A gente se pauta muito pelos vídeos que a gente grava com os donos de boteco falando das suas transformações através do Comida de Boteco. E enquanto houver uma história de vida dentro de um boteco que a gente puder contar, nós vamos estar de pé, tentando contar da melhor maneira possível. Então, assim, a longevidade do concurso Comida de Boteco, claro que ela vai depender de uma série de fatores que não estão só nas nossas mãos. Mas o que depende da gente, a gente está tentando fazer o melhor para mais 25 anos. Quem irá suceder, como seria a sucessão, se boteco ainda vai fazer sentido. Eu acho que, a gente fala muito sobre isso. O boteco ele nunca vai deixar de fazer sentido.
né? Ele talvez seja um dos equipamentos aí de sociabilidade, né? Nos centros urbanos mais importantes, né? Para esse exercício de sociabilidade, de democracia, de encontro. E aí, fazendo mais um corte aí para continuar essa resposta, eu acho que em tempos de mídias sociais, de redes sociais, de conectividade que, na verdade, desconecta tanto a gente, o boteco, ele é o encontro, né? Ele promove o presencial, ele promove a gente estar ali junto, a gente bater um no outro, a gente, né, brindar, a gente olhar no olho, né? Então, assim, acho que isso é uma coisa que a gente não vai poder perder. E assim, eu fico até emocionada de falar, porque a gente fala muito disso internamente. Quanto mais o mundo fica digital, o nosso papel vai se tornando cada vez mais importante. Porque o boteco é o lugar do encontro, e o encontro de qualquer raça, de qualquer credo, de qualquer faixa sociocultural, societária, socioeconômica. A mesa de um boteco recebe todo mundo da mesma forma. Um dono de boteco recebe todo mundo da mesma forma, né? Então, para nós, assim, é uma questão até de vida, de negócio, essa palavra não gosto que ela virou meio banalizada, mas assim, tem um propósito aí, né? Que ele não foi desenhado. Ele existe desde quando a gente criou e que a gente queria, de fato, salvar o boteco tradicional porque ele não estava conseguindo ficar de pé mais, né? E esse boteco, né? Esse bar, esse lugar onde a sociabilidade ela é exercida da maneira como acontece no boteco, quanto mais ele continuar sobrevivendo, mais a gente vai continuar mantendo a nossa identidade. E, principalmente, o nosso vínculo. Boteco é vínculo. Boteco é encontro. Boteco é conexão. Então, eu acho que comida de boteco e todos os outros eventos que valorizam esse estabelecimento, eles têm tudo para ter uma longevidade muito grande, porque é isso, assim, a vida que nos espera, a inteligência artificial que está aí, né, já redesenhando muito de consumo, de hábito, de comportamento, vai exigir cada vez mais momentos onde a gente possa ser humano de fato, da maneira mais inteira, que é o encontro real, né? Olho no olho. Então, o boteco é isso. Boteco é encontro. E a gente, como negócio, a gente acredita que esse encontro, ele pode, merece, precisa ser preservado. E esse local onde os encontros acontecem, como acontecem na mesa de um boteco, é tão importante como são as igrejas e como são as grandes arenas de entretenimento, porque são os locais onde a gente exercita a cidadania, né? Boteco é exercício de cidadania, pleno e irrestrito. Então, torcemos para que a gente consiga por muito tempo fazer e que outros façam também e que também tenham uma visão de longevidade para valorizar esse setor e manter esses caras de porta aberta para a gente se encontrar e a gente ser gente. Bonito. Se boteco é exercer a cidadania, o dono do boteco é um terapeuta, porque toda noite ele tem a pia para ele terapia. Totalmente. Esse aspecto, então, nem se fale. Eu estava vendo vocês falando sobre isso, eu recebi aqui há pouco tempo o Paulo Nonaka da Abrazel e o Feliciano Abreu do Mercado Mineiro, do Conferta também. Sim. Um cara, aliás, um papo muito legal. Tem hora que eu falando uns trem tão sério no meu podcast, quem diria, né? Falando de gestão e tal. Mas engraçado, Eulália, isso é uma reflexão para nós aqui, não a Eulália do Comida de Boteco. Mas engraçado, eles estavam falando sobre a quantidade de gente nos estabelecimentos diminuiu, a produtividade aumentou. E esse papo veio, eu falei pro Paulo, e o robô? Ele falou, Mário, eu viajei fora do Brasil, fui atendido por robô, não achei que é a mesma coisa, tudo bem que ele entrega, não é legal. Aí vem, mas e o cardápio QR Code, hein? Aí a gente um olhou pro outro assim, QR Code, né? Assim, a gente usa, ele é funcional, mas é bom? Não. Se alguém fala que gosta de usar o cardápio QR Code... né? Enfim, nós vamos fazer um festival de comida de boteco com tema polichinelo pra essa pessoa. Porque fazer um tiragosto com tema polichinelo. Tem jeito. Então, assim, eu acho que isso é um grandíssimo desafio. E que ninguém vai ter essa resposta agora. Não tem. Mas, porque assim, o cardápio QR Code, ele é um problema. É chato. Mas você já não tá no celular o dia inteiro?
E o dono do bar que não vai ter que imprimir uma coisa nova, plastificar, porque não é todo bar que o cara vai ter impressora. E não é todo bar que dá pra você ter um papel sulfite. E cardápio é caro, né? Cardápio é e aí caro. tem toda a questão ecológica, né? Mas assim, ao mesmo tempo que é caro, que tem uma questão ecológica, que tem que ser sustentável, muitas vezes o cara tá num lugar que não vai ter esse recurso. Sem dúvida. É de caro. Enquanto que o cardápio QR Code entra no sistema dele, às vezes até do celular, e atualiza com a foto do prato, com a descrição, com o preço, com tudo mais. Então, assim, eu acho que tem uma infinidade de coisas do a seguir, porque é engraçado. A gente adora a tecnologia para muita coisa, mas a gente odeia para outras, né? Eu te confesso que o tal do cardápio de QR Code me deixa irritada. Engraçado que eu não, assim, fico brava. Fico brava. Na hora que o garçom fala, tá aí no QR Code, eu tenho às vezes vontade de levantar e sair. Mas assim, não posso fazer isso. É absolutamente importante que o setor vá se reinventando e se adequando, né? Mas, enfim, o boteco também pode colar ali na parede, pode fazer na lousinha, que ainda é permitido manter, né, essa tradição, manter esses ícones, e que, na verdade, são coisas que facilitam e que são possíveis, que num boteco, com U, compõe, né, a identidade do negócio, né? Uma vez eu estava num bar na Bélgica, eu falei assim, tem Wi-Fi? O cara, não. Conversa entre vocês. Eu tenho vontade de voltar lá e ele fala assim, o cardápio QR Code, falando, não consumo aqui, porque eu digo que eu quis usar meu celular, você mandou conversar com outra pessoa, vai te catar. Lara, tem uma pergunta que a gente faz pra todo mundo, pra matar o podcast, que é o seguinte, refeição perfeita, companhia perfeita, no lugar perfeito. Comida de boteco? No Entrada, boteco? prato principal e sobremesa, não vem com esse papo não. E aonde, quem que tá com você? Olha só, comida de boteco, sem dúvida, adoro comida de boteco, eu acho que ela pode ser entrada, pode ser prato principal, pode ser sobremesa. Você vai ter que falar um prato pra mim, não adianta você ser generalista assim. Posso falar então prato da minha preferência? Por favor. Adoro dobradinha. Mas e a entrada? Entrada pode ser um torresminho. Torresmo. Você quer o torresmo de barriga, o torresmo grande, comprido, pequeno, rocambole? Você quer o quê? Eu quero torresmo de barriga. Eu gosto do torresmo de barriga. Gosto do pururuquinha também, pequenininho ali, só a casquinha, mas o que me faz, assim, enlouquecer, que aqui eu já salivei, é o torresmo de barriga bem feito. Torresmo de barriga, você gosta dele com molho, com limão capeta, com limãozinho puro? Limão. Pode ser capeta, pode ser comum. Torresminho de barriga bem feito, com limãozinho. Numa boa... Para mim, é uma das comidas mais saborosas que eu já comi na vida. Eu já comi muita coisa nessa vida. Então, torresmo de barriga, prato principal, dobradinha. Engraçado, eu já tentei gostar de dobradinha. Você não gosta? Eu adoro uma dobradinha. Adoro. Que bom. Adoro. Fico tão feliz por quem gosta de dobradinha. Eu adoro. Eu já tentei gostar, já fui na casa de amigo meu. E eu não tô falando pra fazer gênero, não, viu? Eu gosto mesmo de dobradinha. Gosto mesmo. Até que um dia um oriental virou pra mim e falou assim, não vou falar o nome dele, senão vocês vão descobrir quem que ele é e ele vai perder o mojo dele. Ele falou assim, Mário, quando alguém perguntar se você gosta de dobradinha, diga que gosta. A pessoa não vai te insistir. O cara me falou isso. Ele virou tipo o senhor Miyagi, assim, Mário. Muito bom. Diga que você gosta. A pessoa vai parar de falar. Falei, cara, que sabedoria. Ótimo, adorei. Sobremesa. Doce de leite. Hã? Doce de leite. Pudim, esqueci. Não, a minha sobremesa, pudim. Eu vou te dar uma dica. Na Argentina, eles servem pudim de doce de leite com doce de leite. Ai, isso é maravilhoso. Aqui a gente não tem isso ainda. Nós podemos... Podemos. A gente tem o pudim e tem o doce de leite maravilhoso. Tá fácil. Acompanhando para beber. Olha, depende, porque eu vou te falar. A cachaça com torresmo de barriga, pra mim, é assim, o casamento mais perfeito. É um axioma, não tem defeito. E eu tinha falado lá atrás, a gente começou falando de bebida, né? Sim. Eu falei que adoro uma cerveja, adoro vinho, mas eu adoro uma cachaça também. Adoro cachaça. Então, assim, a cachaçinha com torresmo de barriga, acho que é a dupla mais perfeita. Quem que tá na mesa contigo e aonde que é essa mesa? Bons amigos... Mesa comprida, então. Sempre. Mesa comprida, bons amigos, gente do bem, gente que gosta de boteco, mas também que gosta da vida, de comer bem, seja no boteco, seja no restaurante sofisticado. Gente que gosta de viver bem, né? Amigos chegados, amigos que a gente tem liberdade e confiança.
Muito bem, essa foi a Eulália do Comida de Boteco. Se você não conhece o Comida de Boteco, você não vive na Terra, quer dizer, no Brasil. O Comida de Boteco é esse concurso maravilhoso. Acesse, saiba sobre. Ela já cantou a pedra aqui, eu vou repetir porque eu anotei. Ele é de 5 de abril a 5 de maio, por 15 cidades do Brasil. Quem sabe ano que vem, 20, 25, 30, não sabe. O festival está em constante funcionamento. Comidadeboteco.com.br, tem rede social também? Tem também, temos Instagram, Facebook ainda está lá resistindo também, temos o X, tá tudo na mão. E quem quiser indicar o boteco, a Eulália cantou a pedra, que entre no site comidadeboteco.com.br. Pode indicar, a gente seleciona o ano inteiro, então agora já é hora de indicar para 2026. Então tá vendo, a gente faça-se ouvir. E você que não foi votar na eleição e votou no Comida de Boteco, ou você tem que pensar no Brasil, ou o Brasil tem que pensar em você. Alguma coisa tá desbalanceada. Esse foi o podcast Tomei Gosto. Eu sou Mário Alasca. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Eulália. Eu que agradeço. Maravilhoso estar aqui. Delícia de podcast. Uma conversa muito saborosa. Saborosa igual um bom torresmo de barriga. Ei, agora eu fiquei feliz. Podcast Tomei Gosto é um oferecimento de cachaça seleta de Salinas, Minas Gerais, para apreciadores de todo mundo. O cupom Tomei Gosto para 10% de desconto em todo o site. Cachaça é um produto destinado a maiores de 18 anos. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Se você for num boteco, no Comida de Boteco, você me chama que eu vou com você. Valeu, tchau, tchau.